Nós queremos saudar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o vosso irmão Carlos e estamos por obra e graça de Deus, pastor da ICPS, Igreja Cristã Projeto Salvação. Gostaríamos de compartilhar com vocês uma breve mensagem. O título é Deus no controle, mesmo quando tudo parece mal. E vamos estar, nesta hora, utilizando o texto que se encontra no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 25, que eu leio. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação até aqui. Te convido a uma oração, pela bênção da palavra que é lida. E eu digo em nome do Senhor Jesus, nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar ricamente nesta mensagem, fazer com que ela seja colocada na nossa mente e nos nossos corações e que haja uma aplicação perfeita da Tua vontade e nós venhamos, Senhor, a crescer a cada dia diante de Ti. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A verdade liberta e isto nos basta. Pois bem, meus amados, minhas amadas, o livro de Jó, ele tem como autoria humana um certo grau de incerteza. Uns apontam como Moisés, outros como Salomão, enfim. A autoria da inspiração do Espírito Santo é real. A data igualmente é incerta, mas provavelmente é do século XV até o século II a.C. Pois bem, a narrativa deste livro nos mostra que nunca falta alguém para nos julgar, mesmo que estes julgadores não tenham a profundidade e conhecimento pleno da situação. Entretanto, quase sempre nos levando a ter em Deus nossa confiança. Assim também era necessário que Jó passasse pela experiência com Deus e entender que o Senhor sempre esteve no controle de sua vida, assim como ocorre com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, amadas irmãs, se nós atentarmos para a característica de Jó diante de Deus, nós chegaremos à conclusão inevitável que era a melhor possível, conforme nós iremos mencionar um pouco mais à frente nesta mensagem. Assim, o livro de Jó o identifica que era um homem na terra de Uz, onde ele tinha uma esposa, tinha filhos, logo ele possuía uma família, tinha muitos bens, inúmeros empregados, sendo o homem maior de todos do Oriente, e ele tinha uma religião, portanto, era um homem importante, um homem vitorioso. Assim nós lemos em Jó 1:8, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus e desviando do mal. Narra-se que Jó levantava-se cedo para sacrificar ao Senhor em favor dos seus filhos, preocupado diante da possibilidade de que eles poderiam ter pecado e blasfemado contra Deus em suas festas.
Destaca-se pela narrativa bíblica que Jó era um homem que não encontrava descanso em sua alma. Diante de tudo isto, era propósito de Deus que ele fosse provado, e de certo aprovado, diante dos homens e de Deus. Assim, Jó vai atravessar o vale da longa noite de tormentos para ter uma experiência com Deus e ser justificado. Eis que era fiel, perseverante, mas precisava ter aumentada a sua fé. Vocês podem observar que Jó ele não se encontra na galeria dos heróis da fé contida ali em Hebreus 11. Pois bem, neste processo nós vamos constatar que inicialmente Jó ele vai perder os filhos, depois seus bens e por fim sua saúde, pela ação do inimigo devidamente permitido por Deus. Mas meus amados e minhas amadas, na sua aflição, Jó ele não pecou com os seus lábios. Diante daquele quadro angustioso, Jó expressa que que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Para refletirmos, sermos bons cidadãos, ostentando todos os predicados de Jó, é dever de todo cristão. Mas não só isto, precisamos desenvolver a nossa salvação em Cristo Jesus, tendo uma fé inabalável, onde as circunstâncias boas ou más não terão o condão de nos mover na nossa crença em Jesus. Deus tem nos dado uma família para cuidar. Amém? Glória a Deus. Nos sustentando nas nossas múltiplas necessidades materiais, assim como as espirituais. E aprendemos na palavra de Deus em Mateus 6,33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e estas coisas vos serão acrescentadas. Isto é, a possibilidade de possuir e ter condições plenas de comer, beber e vestir, que nutre o corpo físico, mas não é menos verdade que o Espírito Santo tem nos dado tudo o que precisamos para termos uma vida equilibrada, mesmo diante de um mundo hostil, instável e inseguro, com valores totalmente divorciados das Sagradas Escrituras. Glória e louvado seja o nome do nosso Deus. Nosso temor deve ser prosseguir no processo de santificação, amando a maior bênção que poderíamos possuir, que é a salvação. Assim, fugir das heresias, isso é, da operação de engano, doutrinas humanas, as quais não transcende, e da apostasia, isto é, o afastar do Evangelho, da palavra de Deus, cair na frieza espiritual e, por fim, se afastar do caminho, que é o Senhor Jesus, o único meio de chegarmos ao reino de Deus, isto é, a volta para a casa do Pai. Aleluia! Glória ao nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso receio diuturnamente é desagradar ao Senhor. Isso se chama temor, que é o princípio da sabedoria. Nosso descanso e repouso está aos pés do Senhor Jesus, aceitando o seu precioso chamado em Mateus 11:28, que diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em João 16:33, na tentação, na luta, no dia mau, o Senhor Jesus nos orienta: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vitória para que todos nós alcançássemos tão grande graça.
Pois bem, Jó, ele não tinha paz. Era um religioso necessitado de um encontro verdadeiro com Deus, assim como nós. E isto pode ser constatado quando a revelação entra na sua vida e assim ele expressa, lá em Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que revelação maravilhosa a respeito de Jesus, nosso Redentor. Quando o Espírito Santo nos revela o Senhor Jesus, com sua obra redentora, ele que fizera a obra criadora, sua morte e ressurreição real e física, a humanidade redimida, não temos outra forma de agir senão dobrar os nossos joelhos e nossa vida ao amado Salvador. O Senhor diz à sua igreja: em mim tereis paz. Isto é, no corpo, na igreja, o cabeça é o Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. O Senhor Jesus, ele nos entrega o bem precioso, que só assim somos felizes, ou seja, o presente para caminharmos serenos diante das incertezas e inseguranças deste mundo, pois ora é guerra, desemprego, fome, enfermidade, traições, operações de enganos que assolam o mundo, e ele nos entrega o projeto de salvação. E queremos destacar o texto de João 15:5, quando o Senhor Jesus, ele expressa: porque sem mim nada podeis fazer. Constatação perfeita. Assim, nas lutas, nas aflições, com o Senhor Jesus em nossos corações, nós podemos testemunhar o contido em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto estamos no mundo, dê certo que todos nós vamos passar pelo vale da luta, da dificuldade, do dia mau, mas sempre confiados em quem nós temos servido. Assim serenos e com plena fé, por saber que tudo que Deus faz conosco é bom. Examina-se em Romanos 8:28, que eu leio: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quero te convidar a receber o contido em João 14:27, que diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz veio da eternidade e ela é incondicional e não da mente do homem, que é uma paz sobre condições. Logo, quando recebemos a paz de Cristo, tudo faz diferença em nós. Eis que passaremos a ter confiança de que tudo, inclusive nossa vida, está nas mãos de Deus e que Ele verdadeiramente nos ama. Nós queremos convidar aos amados irmãos, amadas irmãs, a buscar o Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Mas como fazê-lo, pastor Carlos? É a pergunta. E nós respondemos e orientamos. Com orações, jejuns, meditação na gloriosa palavra. E por fim, expressar como Jó, no capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ainda, em 5:6, com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Um dia ouvimos pela boca de uma serva, de um servo, a respeito dos grandes feitos de Deus. Isto nos deixou felizes e querendo desfrutar do mesmo.
até que, ao nos convertermos, sermos regenerados, nascidos de novo, da água e do Espírito, nós passamos a ouvir uma voz doce e delicada falando ao nosso coração. E maravilhosamente louvarmos: é a voz do meu amado Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. Nossa caminhada cristã, ela não pode ser pautada pelas experiências de um irmão, de uma irmã, embora isto nos incentiva a seguir. Verdadeiramente, nós precisamos conhecer qual é o propósito de Deus para a nossa vida, e assim nós iremos caminhar com equilíbrio. Nossa visão espiritual, ela deve ser sempre pautada pelas experiências de irmãos e irmãs? Não, muito pelo contrário. Embora isso nos incentiva a nos seguir, verdadeiramente, volto a repetir, nós precisamos conhecer o propósito de Deus. Nossa visão espiritual, meus irmãos, minhas irmãs, deve ser marcada pela humildade, pelo reconhecimento de que somos devedores de tudo que recebemos do Senhor é graça, isto é, um favor imerecido. Não podemos deixar de destacar que Jó nos deixa um legado de perseverança. E isto, louvado seja o nome do Senhor, é narrado no livro de Tiago 5,11, que eu leio: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Louvado seja o nome do Senhor. Sofrer é o campo de batalha que o pecado nos lançou. Entretanto, somos bem-aventurados, isto é, felizes, porque a nossa vitória vem do Senhor. E se examinarmos a palavra de Deus em Provérbios 21, nós lemos: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória, glória a Deus. Por tudo o que foi exposto nesta mensagem, nós queremos convidar aos amados e às amadas, irmãos e irmãs, a viver o contido na palavra em Hebreus 12:2, palavra abençoada. E eu leio: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, o Senhor Jesus tem que ser o centro da vida espiritual e material, nos levando a uma santificação permanentemente, logo Ele ocupando a primazia em nossas vidas. Por isso é digno de todo louvor, de toda glorificação, de toda adoração. Louvado seja o teu santo nome. O sentimento que deve marcar nossa vida, na qualidade de servos e servas, como cristãos, isto é, seguidores de Cristo, é o de gratidão pelo seu imenso, incomparável, insubstituível amor, seu sacrifício na cruz do Calvário, derramando seu sangue precioso e inocente para nos remir da terrível condenação e assim nos libertar. Então podemos dizer: glória ao amado Senhor e Salvador Jesus, e sempre repetir como Jó o fez: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará sobre a terra. Jó não blasfemou, ele passou pela tormenta e terminou com Deus lhe restituindo em dobro a prosperidade que antes tinha, isto é, graça. Já ao término desta mensagem, quero trazer o texto de Jó 42:17. Então morreu Jó, velho e farto de dias.
queremos convidar você que ainda não se definiu pelo projeto de salvação. Venha ser uma nova vida em Cristo Jesus. Qual é o custo dessa decisão, Pastor Carlos? Custo zero. O preço da nossa nova redenção foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Que consolo, que graça extraordinária, que constatação. Não demore na sua decisão. O Rei está voltando para arrebatar a sua igreja, como sua noiva para as bodas, e assim podermos expressar: ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Com a paz do Senhor Jesus a todos vós.